Leucograma. O que é analisado no leucograma? Para quem não sabe, o leucograma é uma parte do hemograma completo, onde é analisado a série branca do nosso sangue periférico. E na aula de hoje eu vou contar para vocês todas as células que são analisadas e também as doenças que a gente pode ter indícios já lá no leucograma. Para você que veio do vídeo da hematopoiese, parabéns, que eu tô vendo que você é um aluno bem aplicado, hein? Bem esforçado aqui para aprender a hematologia para análise clínica. Sem muita enrolação, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da aula sobre o leucograma, que é isso que interessa. O leucograma é o estudo dos leucócitos, tá? Da série branca lá do nosso hemograma. E relembrando lá da aula de hematopoiese que eu falei para vocês, fazendo uma revisão bem rápida aqui com vocês sobre a hematopoiese. A hematopoiese, que é a produção das células sanguíneas, ela acontece dentro da medula óssea, lá dentro dos ossos mais largos que temos dentro do nosso corpo, tá? Lá na medula óssea existem as células multipotentes ou pluripotentes. Essas células são as que dão origem à célula-mãe da série mieloide e também a célula-mãe da série linfóide. Com isso, a gente tem toda a maturação dos leucócitos, tá? Então, a gente tem os leucócitos granulócitos, que são o neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e temos os leucócitos agranulócitos, que são o linfócito e o monócito, tá? E hoje eu vou falar para vocês somente da série branca, que é o que analisa o leucograma. Quando a gente fala do hemograma completo, a gente sabe que o laudo, ele vai aparecer o quê? Ele vai aparecer a série vermelha primeiro, depois o leucograma e depois embaixo a parte das plaquetas, né? Que é o plaquetograma. E a gente vai observar mais ou menos dessa forma aqui, tá? Que aparece no laudo. Então a gente observa leucócitos, nós observamos a contagem em porcentagem e também a contagem de valores absolutos. E na terceira coluna, aqui nós temos os valores de referência. E por que tem essas diferenças, né? O que acontece é que quando nós analistas, né, biomédicos, analistas clínicos, quando tem necessidade de fazer a contagem das células, nós contamos 100 células, né, que seria 100% das células ali no esfregaço sanguíneo. Então, dentro daquelas 100 células, qual foi a quantidade de leucócitos que a gente encontrou? E aí a gente libera a nossa contagem. Isso quando acontece leitura de lâmina, tá? Manualmente, que é feita no microscópio. E algumas vezes, quando o exame é um exame comum, um exame normal, não tem essa necessidade de ler a lâmina no microscópio. Então, é liberado a contagem do próprio equipamento que realiza essa contagem. Os valores absolutos, eles existem aqui também como parâmetro, tá? Ele é muito mais utilizado pela categoria médica. Mas é sempre importante nós, analistas, sabermos também quais são os valores de referência dentro dos valores absolutos, tá? Apesar de não fazer muita parte da nossa linguagem no dia a dia da bancada, mas é bom a gente saber também qual é o valor de referência, tá bom? Falando dos leucócitos em si, falei para vocês anteriormente que eles são divididos em granulócitos e agranulócitos, onde nos granulócitos nós temos o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. Podem observar que todos eles têm grânulos no seu citoplasma. E a gente fala dos agranulócitos, que é o linfócito, e o monócito, que não tem grânulos no seu citoplasma, tá? Eles são divididos dessa forma. E existe uma questão aí dentro do leucograma, dentro dos leucócitos, que a gente chama de desvio à esquerda. O desvio à esquerda, esse termo é utilizado quando encontramos células jovens, ou seja, células que fazem parte da maturação da linhagem mieloide no sangue periférico. Essas células aqui do desvio à esquerda, elas não devem estar no sangue periférico, tá? Elas só vão aparecer no sangue periférico quando o paciente ele tem algum problema, alguma infecção, alguma patologia ou alguma doença, né, que esteja se desenvolvendo ali no momento. E quais são as células que fazem parte do desvio à esquerda? Então a gente pode observar aqui o bastonete, a gente observa o metamielócito, o mielócito, o promielócito e o mieloblasto. Todas essas células fazem parte do desvio à esquerda. Não necessariamente você precisa encontrar todas essas células para você falar que o paciente tem desvio à esquerda, tá? Você pode encontrar bastonete, metamielócito e mielócito e sim, você já pode utilizar a linguagem de que o paciente tem o desvio à esquerda, tá bom? Só lembrando aqui para vocês que isso é a parte do leucograma lá do nosso hemograma, tá? E aqui, para deixar mais claro para vocês, eu vou falar das células, eu vou falar de cada célula e vou falar qual é a função dela, tá? Então aqui a gente encontra o neutrófilo
e ele tem de 3 a 4 lóbulos, tá? Aqui no seu núcleo. A sua função é na defesa bacteriana. Então, quando tem aumento do neutrófilo, então quer dizer que o paciente ele está infectado ou iniciando uma infecção, tá? De forma bacteriana, tá? Com um agente infeccioso bacteriano. Qual é o valor de referência do neutrófilo? Falando em valores absolutos, a gente pode encontrar de 1.600 a 8.000 milímetros cúbicos. Tá? Falando aqui do eosinófilo, que é essa célula que tem bastante grânulo e os grânulos são alaranjados, ela é uma célula que tem 2 lóbulos. Observamos 2 lóbulos. A sua função é na defesa parasitária ou por vezes também estão presentes em alergias, tá? A gente pode encontrar eosinófilo quando o paciente não tem nenhum tipo de infecção parasitária ou alérgica? Sim, podemos encontrar, porém em valores muito baixos, tá? O valor de referência do eosinófilo é de 0 a 500 milímetros cúbicos. Basófilo. O basófilo é uma célula que tem 2 lóbulos também, apesar de que normalmente a gente não consegue observar o núcleo dele, porque ele tem muita granulação. A granulação dele é super intensa e a granulação, os grânulos, os grãozinhos de grânulos, eles são muito grandes, né? Ele tem essa proporção maior, então a gente não consegue observar muito nitidamente o núcleo dele. Ele é mais presente nas alergias, é uma célula que libera histamina para combater o processo alérgico. Qual é o valor de referência do basófilo? É de 0 a 200 milímetros cúbicos. Mais uma vez, a gente pode encontrar o basófilo quando o paciente não tem nenhum tipo de alergia? Sim, podemos encontrar, porém em valores muito baixos, tá? De 1, 2%, tá bom? Linfócito. O linfócito é uma célula agranular e ela tem o seu núcleo esférico, tá? Ele é mais arredondado. A sua função é de defesa viral, de agentes infecciosos virais. E existem mais de um tipo de linfócito, tá? O linfócito B e o linfócito T, porém não é possível evidenciar se o que a gente observa lá no sangue periférico, no nosso esfregaço comum do dia a dia, é do tipo B ou do tipo T, tá? Somente exames de genética podem identificar esse tipo de linfócito, tá? O importante é saber que eles têm essa característica aqui. Qual é o valor de referência do linfócito? É de 900 a 4.000 milímetros cúbicos. Então, sim, quando tiver um aumento muito grande de linfócito, o paciente ele pode ter sim uma infecção viral. Monócito. O monócito é uma célula que, comparada às outras células, é uma célula grande. Ele tem o seu núcleo de várias formas e o formato mais comum é um formato reniforme ou em formato de ferradura. Ele está presente tanto na defesa viral quanto na defesa bacteriana. É uma célula fagocítica. Ele está presente para fazer a fagocitose dos organismos que estão invadindo o nosso corpo. E qual é o valor de referência dele? O valor de referência é de 100 a 1.000 milímetros cúbicos. E agora falar um pouquinho para vocês o que o leucograma pode indicar. Quando a gente observa alguma alteração no leucograma, a gente pode levar essa interpretação para sugerir algum tipo de doença. Como eu já falei para vocês, cada uma das células tem a sua função, seja de defesa bacteriana, seja de defesa parasitária, de defesa de alergias, de defesa viral ou de defesa tanto viral quanto bacteriana. Então, quando a gente observa que essas células estão com nível elevado lá no nosso leucograma, a gente pode sim levar uma interpretação de infecção bacteriana de leve a intensa, infecção viral de leve a intensa, de leucemias, linfomas e mieloma. Então, sim, existem algumas doenças que a gente pode, sim, observar alguns indícios lá dentro do leucograma. Por isso é importante avaliar sempre com atenção as células e as suas características principais. Para você continuar aprendendo sobre a interpretação do hemograma, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui, onde eu falo para você sobre o eritrograma, sobre a parte que estuda a série vermelha do hemograma completo, onde eu vou mostrar para você como interpretar o que é cada parâmetro do eritrograma. Estou esperando você!